assiduidade com a qual tem cá comparecido. E eu gostava de lhe provocar com esta imagem que o nosso amigo Valério partilhou. Valério, mais uma vez, imagem na tela sobre alguns filhos da nomenclatura, não é? Até porque não há nenhum crime aqui em dizer os nomes. Não somos nós que estamos a falar. Isto é um extrato de jornal, portanto, do canal de Moçambique, que aponta a filha do presidente, do antigo presidente da República, Filipe Nyusi, a Cláudia Nyusi, e também o filho da presidente do Conselho Constitucional, a Lúcia Ribeiro. Como não nos interessa muito a relação amorosa ou algo parecido, mas vamos falar aqui de alguma relação empresarial, porque é esta que está a lesar os moçambicanos. Tivemos o escândalo das carteiras com estes dois jovens que encaixaram cerca de 300 milhões de meticais através de um banco da praça que mais tarde veio cá a cobrar, e agora estão neste outro imbróglio financeiro de 561 milhões. Quer dizer, para o povo não há nada, para os funcionários públicos não há 13º. Afinal, quem está a comer o nosso dinheiro? Fica sempre esta questão. Fica sempre essa questão. Eu tenho a máxima certeza que estes jovens, este novo parque imobiliário que está a surgir na cidade de Maputo, tenho certeza que já tem lá flats. Não flat, mas flats. Não apartamento, mas apartamentos, no plural. Então, a gente não sabe, efetivamente, o porquê das coisas não andarem no país ou desandarem. E é engraçado que o presidente Nyusi aparece aqui a fazer discursos anticorrupção. Afinal, o que é corrupção? Afinal, quem são os corruptos? Eu já devo começar a dizer que não tenho dívidas com ninguém, não tenho amantes, não curto noitadas, porque daqui a pouco vão nos fazer mal e vão inventar que estávamos com amantes. Então, faça o seu juízo. Lastimavelmente, mais uma vez, somos surpreendidos com este tipo de crimes financeiros que vem dilapidado o Estado moçambicano. Mas há que compreender que quando um país é governado por políticos espertos e burros... Já está-se a contradizer. São políticos espertos ou são burros? Não, o esperto e o inteligente são totalmente diferentes. Nós não precisamos de esperteza na vida. A esperteza ela tem pernas curtas e o inteligente ele tem a capacidade de se dar bem a cada passo. Aparentemente, no momento, pode não estar a aparentar a dar-se bem. Mas não é um crime chamar os políticos de burros. Políticos burros, não é um crime? Não. Quando nós somos governados com políticos burros, ok? Políticos burros, analfabetos, ignorantes, nós não temos outra resposta senão esta. Políticos burros a governarem intelectuais, acadêmicos, estes mesmos supostos acadêmicos que são submissos a estes políticos. Não, que são submissos a estes políticos. É melhor não citar nomes, então. Que são submissos a esses políticos para tirarem vantagem aos problemas estomacais. Os acadêmicos acabam legitimando aquilo que é a burrice destes senhores, do crime que esses senhores cometem a nível do Estado moçambicano. Porque os acadêmicos, os estudiosos, é que deveriam fazer a diferença. Mas eles acabam submetendo-se neste jogo exatamente para viverem de migalhas que estes políticos Os intelectuais querem migalhas dos políticos. Os intelectuais submetem-se a estes políticos burros, ignorantes, analfabetos para tirarem vantagem das migalhas que vão caindo pouquinho do bolso destes senhores políticos. Mas já está a exagerar. Políticos analfabetos, temos isso em Moçambique? Um político analfabeto? Olha, o Banco Mundial trouxe um relatório semana passada que mostra claramente em que posição Moçambique se encontra na tabela do Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, dos países mais pobres do mundo. Moçambique, se fosse para ter uma medalha, porque está em segundo lugar, teria direito a uma medalha. Depois do Uganda vem Moçambique. Como segundo país, depois do Congo, obrigado. Depois do RDC, República Democrática do Congo, vem Moçambique.
Então, quem é que está a governar este país? Olha, com os recursos que este país tem, com os subsolos ricos que este país tem, os que estão em frente deste país não têm um adjetivo para os qualificar, senão estes que eu estou aqui a exteriorizar. Olha, num país onde o maior empregador é o Estado moçambicano, tu não tens um resultado satisfatório. Acima de 65% da população moçambicana está numa pobreza extrema e vive abaixo de $0,5. Pobreza extrema. Hoje temos famílias que nem sequer uma refeição têm nas suas casas. O governo diz que temos 3. Isto é uma miragem do antigo ministro Celso Correia. Se calhar ele conhece e pode mostrar essas famílias. Mas Moçambique não são as capitais provinciais. Devemos conhecer o distrito, devemos conhecer as localidades onde, se a temperatura ou o tempo ou a estação não é favorável àquela zona para que a agricultura traga um resultado para essas famílias ficam todas no silêncio e não temos ninguém que os ajude a suprir aquilo que são as suas necessidades. Olha, nós não temos como falar de desenvolvimento se o país está parado no tempo. A questão das infraestruturas é que vão mostrar aquilo que realmente Moçambique pretende ser. Enquanto nós, como país, não investirmos em infraestruturas, estradas, edifícios, a questão da pobreza vai continuar um imperativo. O presidente Chapo foi se encontrar, ou seja, encontrou-se hoje com James Dave Vance, que é o J.D. Vance, que é o segundo presidente dos Estados Unidos, ou vice-presidente dos Estados Unidos, para questões de relações bilaterais. Mas ontem ele esteve com o presidente do Banco Mundial, FMI. Você não pode ir pedir emprestado dinheiro para ir casar uma mulher. Não é inteligente e não estou contra alguém que vai ao banco, vai buscar dinheiro para contrair matrimônio. Não estou contra, mas não é inteligente. Quando se leva dinheiro no banco, é para se multiplicar, devolver aquilo que é a taxa de juros e devolver o capital. Mas se olharmos para o histórico do Moçambique, vamos compreender que Moçambique sempre apareceu na praça na posição de mendigo. E de tanto dinheiro que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia já financiou o Estado moçambicano, era suposto que esse Estado já tivesse pego neste dinheiro e multiplicasse. A esta altura, nós estaríamos já a descolonizar-se do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Hoje, voltamos a revitalizar aquilo que é a nossa colonização financeira com o Ocidente. E o Ocidente agradece. São vários países hoje que procuram distância com o Fundo Monetário Internacional porque já compreendem que aquilo não é nada mais, nada menos que arruinar aquilo que é o seu país, o seu Estado. Mas Moçambique, a mais alto nível, a mais alto representante do Estado moçambicano foi pessoalmente se calhar porque ele achou que a sua comitiva ou a ministra da Economia, seja das Finanças, ou aquele que está no pelouro do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cooperação não teria competência suficiente para persuadir ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. E este dinheiro, quando vem para Moçambique, não é para multiplicar. Este dinheiro vem para pagar as gorduras do orçamento geral do Estado moçambicano. Ou seja, para pagar salários. Está a dizer que este dinheiro não vai ajudar em nada na gestão da coisa pública no geral? É que nunca vai ajudar. O Fundo Monetário Internacional, quando financia a um país, tem suas linhas mestres para onde este dinheiro deve ser canalizado. Ok.
Se realmente Moçambique tivesse uma visão de sair do oculto, do anonimato e trazer aqui uma luz para o bem-estar dos moçambicanos, certo, a esta altura nós já deveríamos ter uma agricultura industrializada, uma agricultura empresarial. Porque com uma agricultura industrializada e empresarial, estamos a dizer que a questão da fome, ela fica mais ou menos como erradicada. na África do Sul. Mais ou menos como na África do Sul. Se Muito nós aparecemos no relatório do Banco Mundial como o segundo país mais pobre do mundo, isto porque Moçambique não produz, Moçambique Então, só se eles importa. sabem que não vai ajudar em nada, por que estão a dar dinheiro? É exatamente que eu trago aqui esta narrativa de políticos ignorantes, burros e analfabetos. Porque indivíduo... Vamos parar aí mesmo no burro e analfabeto. O Masturiri também tem direito à sua opinião, é por isso que são dois. Concorda com estes dizeres de Ntumbo? Tem uma outra visão. Estas verbas que se vai lá fora pedir, efetivamente vão transformar as nossas vidas, vamos sair da penumbra, da miséria, ou é mesmo para alimentar uma minoria? Mas a esta pergunta que me coloca, a resposta primeiro partiria com outra pergunta. Se fosse que esses empréstimos que vamos tendo no exterior fossem para beneficiar o Estado moçambicano, a essas alturas acredito que já não estaríamos aqui. Porque os empréstimos que as instituições da Bretton Woods, FMI, assim como o Banco Mundial, não são de hoje. Temos um histórico. Exatamente, já temos um histórico desde o mandato do presidente Chissano, desde o mandato do presidente Guebuza, nós já tivemos vários empréstimos em que não beneficiaram a sua maioria. Isto é, os financiamentos que vamos tendo no exterior, na verdade, estão para beneficiar uma minoria em detrimento da maioria. Okay. Não é? Vou lembrar aqui algumas palavras do saudoso presidente Jacama, que dizia que os filhos diretos dos dirigentes são as pessoas propícias que se beneficiam do dinheiro na qual é feito o empréstimo no exterior. O Banco Mundial, assim como o FMI, são instituições que muitas das vezes, quando financiam, acabam traçando as suas políticas, de modo que, se você leva o nosso dinheiro, então as políticas que deverá seguir são essas, são aquelas, são aquelas. Não é o Estado moçambicano que vai colocando delimitações sobre proposta do empréstimo do valor na qual acaba fazendo o empréstimo. Isto é uma grande preocupação no sentido de que dinheiro desaparece no cofre do Estado, dinheiro é emprestado, dinheiro é roubo pelos filhos dos dirigentes. Afinal de contas, o dinheiro que vamos fazer empréstimo, ou o dinheiro que o presidente Chapo hoje vai pedir empréstimo nos Estados Unidos, nos fundos monetários, no Banco Mundial, é para canalizar aonde? Se os nossos bancos centrais não são seguros. Se os nossos bancos não são seguros, são saqueados por filhos dos dirigentes. Para onde é que nós vamos? Para onde é que queremos canalizar? Mas parece uma maldição, Masturiri, parece uma maldição, porque não gostava de falar aqui do filho do presidente Chissano por uma questão de respeito, se calhar, por não estar mais entre nós, mas parece haver aqui um histórico. Tivemos algum problema na época do presidente Chissano, tivemos um problema na época do presidente Guebuza relativamente aos filhos, não é? E agora tivemos com o presidente Guebuza, agora estamos com o presidente Nunes, também tivemos problema com isso. Este assunto, por exemplo, das carteiras, o contrato que foi ganho das carteiras, o dinheiro foi desviado. Até hoje, as instituições judiciárias não conseguem trazer à tona sobre as grandes motivações que fizeram desaparecer esses fundos. Desculpa, senhor, não foi ganho, foi corrompido. Foi corrompido, aquele assim concurso não ia para aquela família. Então, é de uma forma irregular. Exatamente. Então, é uma situação muito preocupante. É como se cada governo que entrasse já tivesse as linhas mestrais, tipo, é assim que nós entramos, vamos fazer os nossos pedidos de fundo e vamos financiando assim aquilo que é o nosso interesse, porque os projetos falham, os sustentam, entram, depois desaparecem. Agora vai entrar outro projeto no mandato de Sua Excelência, presidente Guebuza. Houveram distribuição de 7 milhões, depois não houveram muitas justificativas, não houve um grande impacto no seu projeto. Agora está a entrar o Fidel, não sei como é que também vai terminar, não sei a quem vai beneficiar esse valor, não sei exatamente qual é o próximo projeto do pedido desse financiamento externo que estamos a ter hoje. Então, são inúmeras razões que fazem nos justificar que esse fundo que hoje está sendo solicitado no exterior não vai beneficiar de maneira alguma, porque não vai fazer sentido, não faz sentido, como dizia o colega do painel, não faz sentido você fazer um pedido de valor no banco para ir elaborar ou para ir casar, porque não está a ser inteligente, porque esse dinheiro não vai multiplicar-se. O que é que sucede? Você vai ter empréstimo desse valor, vai casar e depois como é que vai rentabilizar ou como é que vai compensar esse valor? Porque mensalmente você estará a ser descontado. E como dizia o Thomas Sankara, o grande ilustre, que o Deus o tenha, ele dizia que a África precisa de
portanto, começar a caminhar com as suas próprias pernas. Ele dizia, a ajuda que não permite com que o ajudado saia da ajuda. Isto não é ajuda, mas sim uma penalização. É a mesma situação que estamos a ver, uma situação em que alguém acidenta-te propositadamente, depois te dá moleta para você caminhar. É o que está a acontecer hoje. O Banco Mundial, o Fundo Monetário financia porque sabe que o Moçambique tem que continuar dependente para que possamos, de certa forma, a partir das nossas organizações, vamos a Moçambique começar ainda a continuar a pilhar os recursos, começarmos a pilhar aquilo que é o bem que o Moçambique tem como a sua vanguarda, para podermos tirar o proveito disso. Vamos continuar a financiar e ter esta dívida, porque o Moçambique já não conseguirá, de certa forma, sair desta situação. Então é uma situação muito calamitosa que precisa se trabalhar. É uma situação que eu faço aqui uma ligação. Não consigo perceber as instituições judiciárias porque é que não trabalham na sua efetividade. Por exemplo, temos o gabinete recém-criado de combate à corrupção. Recentemente, em Manica, conseguiram relatar o fato de que um polícia municipal foi encontrado com 100 meticais porque extorquiu um automobilista, foi vasculhado e foi encontrado com 1.100. Então é uma situação que eles conseguiram trazer à tona. Mas em situações de grandes gabaritos que podem ser resolvidos, em situações de desaparecimento desses 500 e qualquer coisa, milhões, não consegue vir à tona para poder trazer as linhas. Se aquele polícia que foi encontrado com esta nhonga, se fosse filho de um governante, poderia... Não teria sido feito nada. Não teria sido... Está aqui a situação que tanto os órgãos judiciários podem trabalhar na sua efetividade para trazer à tona a justificativa ou por onde anda este dinheiro que desapareceu, mas não conseguiram trabalhar. Para um polícia pacato que está lá na estrada, conseguiu portanto, extorquir o outro automobilista, conseguiram em menos de 24 horas trabalhar no assunto e trazer a solução de que o polícia, da verdade, esteve no ato da corrupção. Mas assuntos que movem o Estado moçambicano não conseguem trabalhar na sua efetividade para trazer a responsabilização e podermos caminhar com pés juntos. Muito bem, obrigado, Massurir. Temos também aí uma imagem do Fundo Soberano, onde a ministra aparece, portanto, num extrato do jornal ou da revista Integrity Magazine, fala do governo conclui a etapa decisiva para a entrada, portanto, em funcionamento do Fundo Soberano. Com esta imagem que temos aí, Valério, do Integrity Magazine, aparece a imagem da ministra, está de óculos, em que temos esta manchete. Muito bem, pode colocar em tela cheia pelo menos nos primeiros segundos. Muito obrigado. Obrigado, colega. A pergunta que eu lanço é muito simples. Eu gostava de saber, este fundo soberano, do qual temos falado com muita avidez, Nhantumbo, vou começar consigo, o Massurir já falou. Este fundo é uma reserva futura, ou para o futuro, ou é a garantia de nhonga dos governantes? Na sua ótica, a que propósito serve ou servirá o Fundo Soberano? Olha, a designação Fundo Soberano fala muito alto. Soberano advém da soberania. Ou seja, etimologicamente falando, a origem é soberania. É um dinheiro que pertence a todos os moçambicanos. Do Zumbo ao Índico, do Rovuma ao Maputo. Este dinheiro, ele carece de uma autenticidade de todos aqueles que estão a zelar por este fundo. O que está em causa neste fundo não é o uso por parte do governo de Moçambique, porque uma parte é para aquilo que é o orçamento do Estado e uma parte é para se guardar a nível dos cofres do Fundo Soberano. Mas para que se faça o uso a nível da gestão interna, é preciso que este fundo ele seja comunicado a todos aqueles que fazem parte da gestão deste fundo, que é a Ordem dos Advogados,
que são os políticos, que todos aqueles que monitoram e a sociedade civil e também monitora este fundo tenham informação sobre o uso deste fundo. Porque pode-se dar o caso que o Estado moçambicano... Afinal é para usar o fundo, afinal não estamos a guardar, não é uma reserva Não, para casos emergenciais, assuntos específicos, porque sabemos que advém de exploração de recursos. Não, a lei é clara quanto ao fundo. Nós temos 60% e temos 40%. Ok. Então, uma parte é para se usar assuntos imprescindíveis, não prescindíveis. Ou seja, assuntos candentes, De extrema importância. de extrema importância. Podemos mexer o dinheiro. Mas Não é para quem é que determina então esta impreciosidade, esta urgência de cada assunto? Porque cada ministro, por exemplo, pode vir aqui acionar este valor a belo prazer. E daí termos estas fugas, portanto... É aí onde deve entrar aquilo que é a gestão do Estado e não a gestão do governo. Ok. Porque a questão da gestão do Estado e do governo é que quebra os ciclos de governação. Certo. Por mais que um determinado indivíduo esteja a caminhar devidamente, mas se um novo governo entra, acaba rotulando aquilo que é o desenvolvimento de um determinado período. E isto acaba trazendo aquilo que são retrocessos. Por que não vai a Assembleia da República à aprovação? Pese embora saibamos que temos um partido que é a maioria, que muitas vezes não depende dos outros para decidir as coisas, mas não seria um pouco mais, vamos dizer assim, claro e evidente se tivéssemos que passar pela Assembleia para aprovação do uso ou não deste dinheiro? O Sr. Clemente acabou tirando a resposta da minha própria boca. Quando o partido no poder luta para manter o maior número de deputados na Assembleia da República, é exatamente para uma questão de gestão da coisa pública, mas não no sentido do bem-estar, mas no sentido de defender o próprio partido e não defender o Estado moçambicano. Ok. Mas como gerir o fundo soberano se o país não tem dinheiro? Isto é igual a dizer, olha, no teu salário miserável, que são 4.900 meticais para um pai de família que tem 3, 4 filhos, tem uma esposa, vive em Boquiço, vive em Machantuene, os filhos tudo na cidade. E neste mesmo salário eu tenho que tirar 1.000 meticais para fazer poupança. Se os 4.900 meticais não chegam para suprir aquilo que são as necessidades básicas dentro de casa, então isto é impossível acontecer. Ou seja, não temos como gerir este fundo soberano porque o país é improdutivo. Moçambique não produz. Então, este fundo soberano, dificilmente ele vai se manter no cofre do Estado moçambicano, seja tanto no Tesouro, ou seja no próprio fundo soberano que é administrado pelo Banco de Moçambique. Porque Moçambique está numa situação sempre de não ter. Por isso nós estamos a ver a situação dos hospitais não terem medicamentos, os professores não terem horas extras, não haverem salários. Ontem o salário era pago do dia 18 ao dia 20. Hoje o funcionário e agente de Estado não tem data certa para receber o seu salário. Por quê? Porque Moçambique está numa situação improdutiva. E nesta situação o Fundo Soberano não tem como manter intacto. Porque é visto o Fundo Soberano como um dinheiro para socorrer o Estado moçambicano. Mas isto já não é socorrer, porque é um modelo de vida que o Estado moçambicano está tendo dia após dia. Já não é uma questão de SOS ou piquete. Por quê? Porque o país não tem dinheiro. Muito bem. E desta forma, o Fundo Soberano não tem como manter intacto. Ele sempre vai ser visto como um fundo para pagar aquilo que são as despesas. Vamos dar uma chance ao seu colega de painel, Nhantumbo. Massuriri, a mesma questão que eu fiz aqui ao Nhantumbo. Este fundo é efetivamente uma garantia futura ou estamos aqui a falar de uma nhonga legalizada para algumas pessoas portanto, que estão no poder? Bom, como o nome em si já diz, Fundo Soberano.
a princípio, o Fundo Soberano devia servir como uma reserva, como em si já diz o próprio princípio de criação do Fundo Soberano, como uma reserva do Estado que poderá ser usado efetivamente para assuntos pontuais ou para assuntos de extrema importância. Mas, infelizmente, não é a situação do caso do Estado moçambicano, porque estarmos a discutir hoje a questão do Fundo Soberano, porque temos, portanto, a exploração de gás em Cabo Delegado. A minha pergunta é, será que nos outros mandatos não havia exploração de recursos minerais? Tivemos a exploração de recursos minerais em Tete, na época do mandato do presidente Guebuza, assim como na época do mandato do presidente Nyusi. Mas os mandatos dos ex-presidentes terminaram e não conseguimos até hoje ter um fundo soberano que possa responder efetivamente, tanto quando houve a Covid-19, Moçambique tinha que sobreviver de pedidos, tinha que sobreviver, portanto, de aquisições de fundos externos para poder atender esta situação emergente que o Estado moçambicano, assim como todo mundo, esteve a enfrentar. Então é uma situação muito calamitosa de se lamentar, porque no final de tudo nós vamos perceber, assim como já diz, o governo dá um passo largo, portanto, na decisão de criação do Fundo Soberano. A pergunta é, se é o Fundo Soberano, por que tem que ser tratado ao nível do governo? Porque sabe que mesmo levando este caso à Assembleia da República, o partido dominante do dia, portanto, tem a sua maioria, no final de tudo a aprovação vai, de certa forma, beneficiar aquilo que é o plano do governo. Então, na minha ótica, isso não faz muito sentido estarmos a discutir um fundo soberano a nível de um governo. Porque se este fundo soberano não ser bem discutido hoje, amanhã entra o outro mandato, sei lá, pode ser do outro presidente ou pode ser do presidente, portanto, vai lá se ver qual será o resultado das próximas eleições, ainda vai se justificar que não, o governo passado esteve a discutir sobre a criação do fundo soberano e não chegou à conclusão, assim como foi feito com o desaparecimento de 33 milhões de dólares que aconteceu, acabaram justificando não, que este valor foi de uso no mandato passado. E não vieram aqui fazer as devidas prestações de contas por causa deste assunto. É o mesmo que está a acontecer hoje, poderá se justificar possivelmente o que vai acontecer daqui a algum tempo, portanto, na criação deste fundo soberano. Então precisamos discutir sobre o que é que realmente o Estado moçambicano quer com este fundo soberano. Porque os recursos não são recursos permanentes. A qualquer dia, a qualquer instante, podemos ficar sem recursos. E o que é que vamos justificar sobre o Fundo Soberano? Não teremos nada até lá, porque estamos a cada dia, a cada governo, a cada mandato, a discutirmos sobre a criação, portanto, do Fundo Soberano. Porque isto não justifica. Temos que começar a trabalhar, na verdade, efetivamente, dentro do plano, dentro daquilo que é a PESOL, dentro do plano econômico, social e orçamento do Estado, para podermos acoplar e atender aquilo que são as necessidades dos moçambicanos. Porque estar a discutir sempre tanto do Fundo Soberano e ao mesmo tempo estamos a ver o Moçambique no G30 como o segundo país mais pobre. Não sei o que é que realmente estamos a discutir numa situação tão distante como esta. É uma situação muito calamitosa que precisa se debater ao fundo para poder se traçar umas linhas, se traçarem políticas exatas que possam sustentar Moçambique com plano de Estado e não planos de governo. Porque estamos numa situação que pode mesmo se lamentar com o desaparecimento do fundo e fundo após fundo vão se justificando o seu desaparecimento e no final de tudo não vamos ter a quem responsabilizar, porque a justificativa sempre vai ser essa. O governo que passou é quem esteve a discutir. Não chegamos a avançar, não chegamos a ter fundo, ou porque este valor do Fundo Soberano foi usado para situações X e situações que não vieram aqui à tona serem apresentadas, portanto os seus recibos, as suas investiduras, e no final de tudo vamos ter fundos e fundos desaparecidos, empréstimos desaparecidos, sem vitimamente se justificar para onde que pararam esses valores. Então precisamos discutir essas matérias ao mais profundo para podermos perceber o que é que realmente precisamos como Estado moçambicano, de modo que situações como essas não venham a se justificar no vazio futuramente, porque não queremos voltar a ter os mesmos problemas que tivemos com as dívidas ocultas, os mesmos problemas que tivemos no desaparecimento de 33 milhões e possivelmente poderemos ter os mesmos problemas se discutirem no próximo mandato. Então precisamos ver o que é que realmente queremos com este Fundo Soberano. Muito obrigado, Massurir. Eu penso que agora vamos também permitir aqui uns 5 minutos de interação com o estimado telespectador através das ligações. Peço desde já a realização para que nos venha disponibilizar o terminal telefónico aí a nível do rodapé, para que venha assim ligar e deixar aqui o seu parecer em torno destas notas que marcam atualidade nesta edição do Faça o Seu Juízo. Conto com dois especiais convidados, falo sim de Elio Ntumbo e também de Massurir João, ambos em estúdio, e
ajudam-nos a compreender a fundo estas temáticas que estamos nesta edição. Começamos aqui trazendo, portanto, os 561 milhões de meticais que, de alguma forma, assumiram para as mãos de filhos de governantes ou de antigos governantes, como quisermos, mas que não estão a ajudar o povo em nada. E também temos aqui a questão do Fundo Soberano, com tudo aposto para a sua efetividade. Queremos saber se trata-se de uma reserva futura ou se de facto trata-se de uma espécie de, vamos dizer, de um saco azul no qual o dinheiro só entra e não há nenhum retorno para o país. Quem deve fazer o seu juízo, tal como fizeram os convidados, é o estimado telespectador e também internauta, que pode deixar aqui o seu comentário na página do Facebook e, como sempre, teremos o prazer de ler. Só pedimos que use sempre uma linguagem cordial e respeitosa para que não possamos aqui a ninguém insultar ou faltar com respeito, causando uma situação desconfortável para o nosso canal, para o nosso programa também, que de alguma forma sofre algum tipo de pressão por estar a abordar assuntos que mexem com o nosso país e com a governação no geral. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer, já nos fala? Ismael da Mafalala. Sou Ismael da Mafalala, o seu juízo. Tio Ismael. Sim. Faça o seu juízo. Gostei muito do comentário do Hélio Langa. Ok, Hélio Nhantumbo. Sim, Hélio Nhantumbo. Eu Ok. acho que ele dará bom como um grande deputado. Ia nos representar bem. Se o senhor tiver um partido político, pode convidá-lo para ele fazer parte do seu partido, não tem? Mas eu posso dar uma sugestão para ele. Ok? O Anamola. Acho que Acho que ele pode responder pessoalmente. bem o Anamola. Vou permitir ao meu convidado para que responda pessoalmente. É uma proposta pessoal direcionada a si. Boa noite, irmão. Como está? Boa noite. Boa noite. Como está? Estou bem. Também, estou bem, graças a Deus. Olha, neste preciso momento, o seu irmão Hélio Nhantumbo é partidário, é ativista social, não é? Então, ainda não tomei nenhuma decisão de me filiar a um partido. Porque quando nós nos filiamos num partido, nós temos ideologia do partido. Então, isto acaba limitando aquilo que é o nosso pensamento. Então, a minha ideia é amor à causa dos moçambicanos. É mais ou menos por aí. Tá bom. Ok, muito obrigado, irmão. Muito obrigado pela sua participação. O tribunal continua à sua inteira disposição. Estimado telespectador, 8513 59 927. Pode sim ligar, deixar aqui o seu parecer. Se calhar até convidar os nossos painelistas para se filiar à sua formação política, tal como fez o nosso último telespectador. Na verdade, cada um está livre de deixar aqui a sua opinião, as suas sugestões, elogiar ou discordar dos nossos convidados. Não estamos aqui para determinar o que cada um deve dizer. Boa noite. Alô, muito boa noite. Boa noite, irmão. Como está? Graças a Deus, seu lado. Ótimo. Certo. É o Moisés da Mozá. Muito bem, o seu juízo, meu amigo. Muito obrigado. Pelo que vejo, na verdade, isto é a nhonga dos nossos dirigentes. Ok? Porque não faz sentido. Nós já estávamos bem atentos naquela altura, quando o presidente estava a tomar posse. Disse que iriam diminuir algumas partes. Mas, em vez de diminuir, só piorar com a situação. Nos falta entender e perceber porque que estão a juntar tudo, mixar tapioca, arroz, farinha, tudo ao mesmo tempo. Por que não se organiza uma única coisa e seguir para frente? O que é que o senhor está a falar? Estão a mixar arroz, tapioca, farinha. O que é que está a ser mixado? O que é que está a ser misturado? Está a ser misturado muita coisa aqui. Porque quando se trata outro assunto, enquanto já temos problemas atrás, e não se resolveu, ora, vê isso. E estão a dizer que aquele dinheiro que sai, aquele dinheiro também que se comeu atrás. Alô? Alô? Não foi desta? Vou pedir que insista a tentar ligar. Ou se calhar um outro telespectador também possa ligar, já que perdemos este. Infelizmente vinha com um bom fio de pensamento, diz que o governo está a misturar tudo. Farinha, tapioca,
arroz. Não é possível, o estômago reclama, não é? Muito bem, vamos permitir mais uma ligação, 85-1359-927. Mais uma ligação, portanto, para fecharmos este espaço interativo consigo, estimado telespectador. A nível do Facebook, a Sônia está ligada de Maguanine, de Niche. Nhonga vai nos matar. Lá está. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem temos o prazer, já nos fala? Anonimato da província de Sofala, Beira. O seu juízo, meu amigo. É assim, indo primeiro para o assunto das viagens que faz o nosso presidente. Ok. Eu não estou muito feliz com as atitudes que ele tem tomado ultimamente. Qual é o mal de viajar, meu amigo? É que lá viaja, traz o quê? Traz o quê de concreto? Clemente Carlos, o que é que ele traz de concreto que você vê que é para isso aqui fazer? Conseguiu garantias do Fundo Monetário Internacional para nos emprestarem dinheiro? Garantia. São garantias que só vai beneficiar aqueles que os pescoços também já apareceram. Vamos emprestar dinheiro, mais velho. Vamos emprestar dinheiro, cash. Porque ultimamente ali só vamos ficar pessoas só com cabeça sem pescoço. É esse dinheiro que vai ficar lá. Esse dinheiro, por exemplo, agora desapareceu, esse dinheiro de 561 milhões que desapareceu ali, que ainda foi comido com os filhos dos dirigentes. É para nós chegarmos até aonde com esse país? É para nós levarmos Moçambique para onde? O país já está de rastos. E aqui praticamente é limpar tudo, até ficar só nem aquele osso mesmo lá dentro do osso, tem aquela coisa chamada cartilagem, tudo é para ser chupado. Então praticamente não estamos a fazer nada. Quem está a chupar esse osso? Tenta só abrir uma banquinha do lado, ver quantos impostos vai pagar. Agora nem para vender chinelo, vender plástico, virem para imposto. Plástico! Esse imposto vai para quê? Nós não estamos a beneficiar. Tem muita gente a sofrer. Nós ajudamos irmãos na rua. Estamos a tentar ajudar, mas nada. Então é para nós fazermos o quê? Estão a levar dinheiro para nós pagarmos. Quem se beneficia com isso? Ninguém. Simplesmente a elite. É para nós fazermos isso. Mas muito obrigado e parabéns aos comentadores do programa. Está a gostar do painel? Está a gostar do painel? Opa. Não há resposta. Muito. Pois, muito. Obrigado pelo feedback. Obrigado pelo seu retorno. Agradecemos de coração. Portanto, agradecemos também a estimado telespectador ligado a nós e internauta. Sem a vossa presença, o programa não é igual. Yantumbo, 1 minuto para suas considerações finais. Olha, o país precisa de um governo energizado que traz respostas em altura dos moçambicanos, porque nós não queremos ver este país virado ao avesso. Queremos ver o Moçambique para todos, mas para isso é preciso que haja competência por parte daqueles indivíduos que estão a dirigir este país. Ok. Porque o mundo já mostra que não podemos brincar com coisas sérias. Amanhã vamos nos chamar de nomes sem necessidade nenhuma. Não estou aqui eu a proliferar aquilo que são conflitos, mas nós temos que aprender com os erros dos outros. É assim que a minha falecida mãe ensinou-me. Não procure ver o erro em si, mas procure ver no outro para que você possa se defender melhor. Agora, queres meter a mão no fogo? Vais te queimar. Não há outra missão que o fogo fará no teu organismo, na tua pele, se não lhe trazer queimaduras. Então, vamos evitar queimaduras, vamos ser justos. Nós não estamos a precisar, não estamos a pedir homens santos neste país, mas pedimos indivíduos que carregam empatia com o povo moçambicano. E parem de falar de nacionalismo, patriotismo, porque na prática nós temos visto que vocês estão longe do patriotismo e longe do nacionalismo, porque as atitudes falam muito mais do que aquilo que a nossa boca ela tem dito. E muito obrigado. Obrigado. Nós, Moçambique também tem direito a mais 1 minuto para se despedir dos nossos telespectadores internautas.
Muito obrigado. Queria fazer uma breve ponta aqui sobre o que somos exigidos, sobre o colega do painel que estava aqui a dizer, o que nos exigem sobre a questão do nacionalismo, sobre a questão do patriotismo. Nos exigem isso, mas infelizmente eles não conseguem cumprir com aquilo que é o patriotismo na qual estão a exigir de nós. Então, vamos parar de colocar o nosso país em situações em que faz a minoria de muitos ricos e de mas muito pobres. É assim que o Zagaia deixou as suas palavras. Vamos trabalhar no sentido de dar a melhoria para o povo moçambicano. E sejamos temente a Deus, porque só com este princípio nós conseguiremos dar o melhor para aquele que nós lideramos, sobretudo os dirigentes. Parem de fazer todo o massacre que estão a fazer com o povo moçambicano e sirvam ao povo moçambicano. Porque é o povo moçambicano que confiou